Então, meus irmãos, hoje é um dia de muita alegria para a nossa igreja, em que nós celebramos a solenidade do Sacratíssimo Coração de Jesus, coração de nosso Deus. E o dia também em que nós rezamos no mundo todo como igreja católica pela santificação do clero. Irmãos, o que é o coração nas Sagradas Escrituras? O coração, quando ele aparece nas Escrituras, ele representa, de algum modo, o lugar mais íntimo da pessoa, a interioridade, o lugar dos pensamentos, o lugar onde nós fazemos os nossos planos, os nossos projetos. É como se fosse o centro da nossa personalidade, né? O núcleo do nosso eu. O meu coração sou eu mesmo, no meu eu mais profundo, né? E, portanto, celebrar o Sagrado Coração de Jesus é tentarmos meditar um pouco sobre isso, sobre Deus mesmo. E quando nós, portanto, meditamos sobre o coração de Jesus, de algum modo nós vamos tentar, né, de forma muito limitada, com muita humildade, né, entrar nessa intimidade de relação com Deus e tentar descobrir, desde a nossa pequenez, o que Deus quer, o que Deus espera de nós, né? O que está no coração de Deus. É claro que nós não temos acesso direto a isso, porque Deus é Deus, meus irmãos. Nós somos muito menorzinhos que Ele. Mas nós podemos nos esforçar para isso, no esforço de oração, no esforço de contemplação, no esforço de busca de santidade, ir entrando em união com Deus, ir descobrindo o que está no coração de Deus. O que está no coração de Deus, meus irmãos? O que Deus quer para nós, homens? O que está no coração de Deus é esse Deus que gera vida em nós. É esse Deus que nos ama, apesar de qualquer coisa, que nos ama gratuitamente. O que está no coração de Deus é que Ele nos quer felizes e nos quer plenos. A nós, homens, a todos os homens. Então, o que está no mais profundo do coração de Deus e que nós descobrimos por revelação, porque Ele nos contou o seu segredo, é isso. O que está lá no coração de Deus é o seu amor por nós, é o seu cuidado. Deus é amor. Nós, de algum modo, escutamos isso na segunda leitura, não é? Quando São João vai insistindo. O amor vem de Deus. Quem não ama não chegou a conhecer Deus. Deus é amor. Nisto consiste o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas Ele que nos amou e enviou o seu Filho. Caríssimos, se Deus nos amou assim, então vejam, São João ele vai nos apresentando isso. Deus é amor. E o que consiste de mais importante para a vida do homem é amar de volta a esse Deus. Mas como é que nós amamos de volta a esse Deus? Permanecendo nele e nele amando aos irmãos. E sempre foi assim. Deus, meus irmãos, sempre teve para nós homens um amor gratuito, um amor desinteressado. Deus sempre reservou para nós isso, um cuidado de quem ama, de quem cuida. Me desculpem ser redundante, mas no sentido de quem toma para si, de quem de verdade tem uma atitude. E que atitude é a atitude de Deus? É de nos amar. E padre, como é que o senhor sabe que desde sempre foi assim? Porque sempre Deus se revelou como amor nas Escrituras. Na primeira leitura, lá do livro do Deuteronômio, dos 5 primeiros livros da Bíblia, está lá no comecinho do Pentateuco. Tu és um povo consagrado ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu dentre todos os povos da terra, para seres o seu povo preferido. O Senhor se afeiçoou a vós e vos escolheu, não por serdes mais numerosos que os outros povos, na verdade, sois o menor de todos, mas sim porque o Senhor vos amou. Então, o relacionamento de Deus, o que Deus tem para o homem, o que Deus quer para o homem é isso, o amar, cuidar dele por amor. Deus não tem outra coisa para nós senão isso. A manifestação de Deus, a revelação de Deus para nós homens é essa. Ele se mostra para nós como alguém que nos ama, mas que nos ama com um amor ativo,
com amor que faz alguma coisa. Por isso eu falo do cuidado, do carinho, da caridade. É assim que Deus nos ama, olhando para nós, se ocupando conosco gratuitamente. É tanto que quando Deus declara o seu amor pelo povo escolhido, o que Deus diz? Eu não amei vocês porque vocês eram o maior povo, o povo mais bonito, mais bem armado, com o melhor exército, o povo que tinha os melhores intelectuais. Não, na verdade vocês são o menor de todos, e eu os escolhi porque os amo. E nós, meus irmãos, temos que ter essa humildade de reconhecer-nos pequenos, frágeis, fracos. E assim, meus irmãos, nós teremos acesso a esse amor de Deus, que ama aqueles que são pequenos. Como é que Jesus fala do reino dos céus? Quem são os preferidos? Quem são aqueles que chegam lá? As crianças, os que se abandonam, os que se entregam. Esses são os que chegam até o céu, meus irmãos. Portanto, Deus nos ama sem esperar vantagem. Ele ama porque ama. Nós não merecemos, mas Ele quer cuidar de nós. E o ponto mais alto dessa revelação, a última palavra de Deus para o homem, é Jesus. Jesus, meus irmãos, é a revelação definitiva do cuidado, me desculpe esse repetitivo, do carinho, do amor de Deus para conosco. Jesus, meus irmãos, se encarnou, se fez homem para isso, para que o homem, eu e vocês, tivéssemos acesso ao amor de Deus, tivéssemos uma palavra definitiva, para que nós, inclusive quem está lá atrás conversando e achando graça, para que nós tivéssemos essa certeza, que somos cuidados por Deus, que Ele se importa com a nossa vida, que nós não fomos rebolados e criados por Deus e jogados no mundo de qualquer jeito. Não, Ele nos colocou aqui e vela pela nossa vida, ao ponto de amar até o extremo de mandar o seu Filho feito homem, parecido conosco, de um jeito que a gente entende. Vocês concordam comigo que Deus havia falado com o povo de todo jeito, mandado eventos da natureza, o mar se abriu, e uma coluna de fogo na frente do povo, a água saiu da rocha, e viu o maná do céu. E o povo quis juízes, Deus deu juízes. O povo quis reis, Deus deu reis para o povo. Só que as pessoas parecem que não conseguiam entender o modo tão profundo como Deus os amava. Então Deus disse, bom, se me utilizando de todos esses artifícios, os homens ainda não entendem, o meu filho vai se fazer como eles, vai falar a língua deles, vai ter o corpo que eles têm, e vai mostrar para eles como é esse amor de forma humana. Celebrar o Sagrado Coração de Jesus, meus irmãos, é ter acesso, portanto, a esse Deus que tem um coração que pulsa igual o meu e igual o teu, mas não de qualquer jeito. Um coração que um dia foi rasgado por mim e por ti, pelo nosso pecado. E quando nós ofendemos a Deus com o nosso pecado, o que Ele fez para nós? Nos amou ainda mais. Quando o homem rasgou o coração de Deus, literalmente com uma lança, pondo fim definitivo à vida de Deus, Deus não rejeitou o homem, Deus não virou as costas para o homem. O que você faria se alguém lhe fizesse o mal? Se alguém que lhe perseguisse, se alguém que quisesse lhe tirar a vida? Você iria fugir dessa pessoa, iria rejeitar essa pessoa, iria mandar prender essa pessoa, processá-la. Pois bem, quando nós fizemos mal a Deus, pelo nosso pecado, o que Ele nos deu de volta? Amor, terno amor, um amor mais uma vez, né? Nós celebramos o coração de Jesus, desse lugar que verteu, brotou sangue e água. A água do batismo e o sangue da Eucaristia, mais uma prova de amor a Deus, que nos quer para Ele, e que nos alimenta consigo mesmo. Portanto, meus irmãos, Jesus e a vida de Jesus entregue, e o seu coração aberto pela lança, são a palavra definitiva. Não é possível que nós homens não compreendamos o quanto Deus nos ama. Ele nos dá a sua vida, de verdade, nos dá o seu Espírito, pelo batismo. Ele não só deu para nós a sua vida quando morreu na cruz, mas Ele continua nos comunicando a sua vida.
por graça do seu Espírito que habita em nós, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações, como diz São Paulo na carta aos Romanos. O amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado, e esse Espírito nos é dado no batismo. Mas ainda assim, ainda que nós nos sintamos longe de Deus, porque o batismo foi lá na minha infância, Ele nos alimenta a cada dia, a cada missa com a Eucaristia. E esses mistérios brotaram do seu coração, da sua intimidade. É isso que Deus tem para nós: acolhimento, comunicação de vida, de força, de graça, de esperança. Portanto, meus irmãos, em Jesus, nós podemos, como eu já disse e repito, ver Deus amando humanamente. Jesus revela para nós a intimidade do Pai. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. A intimidade de Deus, o Pai que está nos céus na sua glória, Jesus revela para nós. Nós podemos conhecer a Deus, nós sabemos o nome de Deus pelo seu Filho Jesus. O nosso Deus não é um Deus distante, separado de nós. Não, meus irmãos. Mas nós precisamos viver aquilo que Jesus nos ensinou. Caríssimos, se Deus nos amou assim, está lá no versículo 11, da segunda leitura, no capítulo 4 da primeira carta de São João. Caríssimos, se Deus nos amou assim, nós também devemos amar-nos uns aos outros. Nós aprendemos da intimidade. Vejam isso aqui. Nós aprendemos a amar a Deus na intimidade da nossa relação com Ele. Nós olhamos para esse coração aberto, para esse coração que nós podemos nele entrar e ter intimidade com Deus. Para quê? Para ficarmos presos nisso? Para termos uma vida, entre aspas, muito espiritual, despregada desse mundo, separada dos homens? Não. Deus nos amou assim, nós também devemos amar-nos uns aos outros. Então nós somos envolvidos pelo amor de Deus, nós somos conquistados pelo amor de Deus, nós somos alcançados pelo amor de Deus. Para quê? Para a partir daí comunicar aos homens, dar aos outros esse amor que não é nosso. É com o amor de Deus que nós somos chamados a amar os irmãos. É com o amor de Deus que nós somos chamados a perdoar aqueles que nos perseguem. É com o amor de Deus que nós somos chamados a perdoar aqueles que nos traem. Não com o nosso, porque se nós tentarmos fazer isso, nós miseravelmente iremos fracassar. Mas se nós nos apropriamos do amor com o qual Deus nos envolve, com o amor que eu passei a primeira parte da homilia todinha contando para a nossa comunidade, se nós nos apropriamos desse amor, então nós somos capazes de comunicá-lo aos outros, porque ele não é nosso, ele é maior do que nós, ele é mais forte do que nós. É com esse amor, meus irmãos, que o cristão é chamado a amar, porque não é um mero sentimento. O amor cristão não é filantropia. É muito mais profundo, é muito mais verdadeiro do que isso. Então, nós, hoje, no dia em que celebramos a solenidade do Sagrado Coração de Jesus, devemos, portanto, renovar, tirar do nosso esquecimento, esse profundo amor com o qual Deus nos ama, esse cuidado que Ele tem para conosco. E tirando do nosso esquecimento, aplicar esse amor no nosso cotidiano, na vida concreta, cuidando dos outros. Porque é falso o cristianismo preso em si mesmo. É mentiroso aquele que diz amar muito a Deus e não é capaz de amar aos irmãos. Não, não é assim que Deus nos ensinou. Não é isso que Ele fez para nós. Ele nos ensinou a levar uma vida para fora, doada, entregue, ofertada aos outros. Que nesse dia em que nós celebramos o Sagrado Coração de Jesus, meus irmãos, nós escutemos mais uma vez, com toda atenção e com fé, essa promessa com a qual, esse convite com o qual Jesus encerra esse trecho do Evangelho que hoje escutamos. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fatigados sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso.
Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ir até Jesus, repousar em Jesus. Quem? Aqueles que precisam descansar. Aqueles que de fato se encontram assoberbados, carregados, cansados com o peso da vida, do trabalho, como eu dizia durante a homilia, das traições, da inveja, da imagem que foi danificada por fofoca, da preguiça, do olhar julgador. Todos vós que estáis cansados de levar essa vida miserável, essa vida mesquinha, essa vida egoísta, ensimesmada, presa em si mesmo, venham a mim. Para quê? Para aprender comigo, a ser manso e humilde de coração. A aprender de mim. E quem aprende, coloca em prática o que aprendeu. É sempre esse movimento, meus irmãos. Nós vamos até Deus, nós olhamos para o coração de Deus, nós aprendemos dele. E o que tem lá no coração de Jesus, meus irmãos? Um amor obediente ao Pai, um amor devoltado ao Pai. E no amor ao Pai, nós amamos aos irmãos. Nós católicos precisamos aprender isso, meus irmãos. Não adianta, não é suficiente nós ficarmos presos a uma vida falsa de oração, há uma vida de repetições de oração. Não é suficiente. É preciso que nós, quando rezamos, quando comungamos, quando recebemos o perdão de Deus pela absolvição dos nossos pecados da confissão, que nós aprendamos dele a também dar perdão, a também nos doar, a também viver para fora, viver para o outro com generosidade. Vocês entendem? É um movimento. Eu vou até Deus, eu entro no coração dele e lá eu descubro, Jesus é todo amor, toda devoção, toda obediência ao Pai. Eu também quero amá-lo, ser a ele devoto e dele aprender. E o que eu aprendo? Vai para fora, vai para o outro, se doa, se entrega, perdoa, não guarda rancor, para fora. Portanto, esse convite de Jesus, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fatigados. Se você é essa pessoa que o peso da vida já lhe cansou, você tem aonde repousar. Você tem como receber sobre as suas costas o jugo suave e leve do Senhor. O fardo que não pesa. E não pesa por quê? Porque não carrega muitas coisas. Porque está desapegado. Porque como Jesus, e aqui eu concluo, como Jesus aprendeu a amar gratuitamente. Foi assim que eu comecei a reflexão, meus irmãos, e é assim que eu queria terminar. Deus nos ama porque nos ama. Deus nos ama sem esperar nada em troca, pura gratuidade. E nós somos como aquele povo de Israel que não merece o seu amor. Pois bem, se é assim que Deus me ama, é assim que eu amarei ao meu próximo. É assim que eu amarei a quem convive comigo, me doando, me entregando, me ofertando, sem esperar nada em troca. Que o Sagrado Coração de Jesus, cuja memória hoje celebramos, meus irmãos, este dia de solenidade para a igreja, seja para nós um dia de conforto, um dia de descanso no coração de Jesus, mas sobretudo, um dia de aprendizado, aprender a amar como Ele amou. Jesus, manso e humilde de coração,